Ações do Banco do Brasil não param de cair. Será que é uma armadilha ou uma grande oportunidade? Se liga só, as ações já caíram 38%. E muita gente está perguntando, será que vale a pena comprar agora? É uma grande oportunidade? Mas eu já vi esse filme antes, hein? As ações do Bradesco recentemente caíram em 60%. E será que as ações do Banco do Brasil também podem cair mais? Já caíram 38%. Será que elas podem continuar caindo? Então se liga nesse vídeo aí, tá muito legal. Mas quem sou eu para falar para você sobre investimentos e sobre ações? Meu nome é Vicente Guimarães, doutor em economia, fundador e CEO da VG Research e da Oregon Invest. Tenho mais de 70 mil alunos e clientes e acredito que eu posso te ajudar um pouco sobre o investimento em ações. Então vamos entender nesse vídeo aqui por que as ações do Banco do Brasil estão caindo. Isso é muito importante você entender o porquê. E será que é uma boa compra agora? E mais importante ainda, será que as ações vão continuar caindo? Então se liga nesse vídeo que a informação que eu tenho para te passar pode te deixar um pouco chocado. Por que as ações estão caindo? Você percebe que o preço do Banco do Brasil caiu de 29, nesse ponto aqui, para 18,30. Chegou aqui a R$ 18,30. Então você percebe uma queda aí de 38% na cotação, que é uma grande queda, quase 40%. É uma grande queda no preço. Não é normal uma ação de banco ter uma queda tão grande. Isso aqui tem animado muita gente e tem deixado muita gente preocupada também. Tem animado porque muita gente está olhando para isso aqui e está entendendo isso aqui como uma grande oportunidade de comprar ação, uma ação boa, barata, que paga bons dividendos. E muita gente também está com medo porque comprou ação cara, comprou ação por 29, comprou ação por 28, comprou ação por 27 e está vendo aí o seu investimento perder muito valor. Então vamos entender nesse vídeo por que as ações estão caindo e por que quem comprou a 28, 29, 27 fez um mau negócio. Comprou no momento que a ação estava realmente cara. Então por isso que é importante você ter sempre uma casa de análise do seu lado para você entender se o preço está caro, se o preço está barato, para você entender se é uma boa oportunidade você estar investindo naquele momento. Por que as ações estão caindo? Se você perceber aqui o lucro líquido, percebe aqui que 2023, 24, 25 está tendo uma queda gradativa do lucro líquido da empresa. O preço da ação vai acompanhando essa queda no lucro. E isso também tem sido acompanhado por uma redução da rentabilidade, que é o ROI. Você vê que o ROI do banco também que teve uma queda, né, de 18%, que é um excelente ROI. Então, uma queda muito grande na rentabilidade do banco. Você percebe que ele atingiu aqui uma rentabilidade próxima da mínima que ele já teve aqui em 2020, em 2016. Anos de crise, né? Aqui você teve a crise do impeachment da Dilma, que você teve a crise da Covid. Então, assim, momentos de crise, que o banco teve uma rentabilidade baixa. Agora, a gente não tem nenhuma crise na Bolsa de Valores, nenhuma grande crise. A Bolsa está até batendo aí no seu topo histórico. Então, o que está acontecendo para o Banco do Brasil chegar nesse número tão baixo? Eu vou me entender isso aqui um pouquinho melhor. Isso aqui é o índice de Basileia. O índice de Basileia é um indicador usado apenas para bancos. Para não complicar muito, não deixar você muito confuso, ele mostra a capacidade do banco em cumprir os seus compromissos, a liquidez do banco. Então você vê que aqui em 2020, lá naquele momento de crise, o índice de Basileia do Banco do Brasil, que é essa linha vermelha, estava bem elevado. E hoje, pegando aqui o primeiro trimestre de 2025 e o último trimestre 2024, você vê que essa linha vermelha caiu bastante. Então, isso aqui também é um fato que preocupa os analistas, preocupa os especialistas, que o banco hoje está menos seguro do que estava, por exemplo, lá em 2020, durante a crise do Covid. E que você viu lá que o ROI também estava bem baixo, né? A rentabilidade estava baixa, mas o índice de Basileia estava alto. Então isso aqui foi gerado principalmente pelos problemas que o banco está tendo, né, com o seu crédito, principalmente o crédito agrícola. Está tendo muita dificuldade, está tendo um aumento também da inadimplência, isso está reduzindo bastante a rentabilidade do banco. Isso aí está impactando aí, é um processo sazonal, ou seja, um processo que tem ciclos, né? Tem ciclos de alta, ciclos de baixa, e agora o banco está passando por um ciclo negativo. O que o mercado está esperando é o próximo resultado que vai vir agora, dia 15 de agosto. O resultado do Banco do Brasil. Tá? O mercado está esperando um resultado ruim de novo. E é isso aí que pode, de repente, derrubar mais ainda os preços do Banco do Brasil. Porque o mercado não quer ficar esperando. Pode ser uma oportunidade comprar agora, mas o mercado não quer ficar esperando 6 meses, 1 ano para a ação recuperar. O cara quer vender a ação para comprar uma outra que pode, na visão dele, na ideia dele de especulador, né, tá valorizando no curto prazo. O mercado é muito curto prazista.
Mercado financeiro, né, os grandes bancos, as grandes corretoras são muito curtoprazistas, olham por curto prazo, não tem visão de médio prazo, longo prazo. Existe um movimento de venda crescente e esse movimento vai empurrando o preço para baixo, mesmo a ação já estando barata. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o Bradesco, que caiu lá quase 60%. A gente viu o que aconteceu, criando inclusive uma grande oportunidade. As ações do Bradesco já estão se recuperando agora. Aqui outro indicador muito importante, que é uma notícia boa, né, é o Dividend Yield. O Dividend Yield é uma relação entre os dividendos pagos pela empresa nos últimos 12 meses, dividido pelo preço. O que está acontecendo? O preço da ação, você viu, está caindo, né? O preço caiu 40%. E o dividendo não mudou muito. Ele até caiu um pouquinho, mas não caiu tanto. Então, o que aconteceu com esse fator aqui? Quando você pega esse cálculo, o dividend yield subiu. Então, ele passou aqui de 8,20 para 10,75. 2014 e atual está em 12,6%. Então o dividend yield aumentou bastante por causa da queda do preço. Se o preço continuar caindo, a tendência é que o dividend yield continue subindo. Isso é uma boa notícia para quem é investidor, principalmente investidor de longo prazo. Então vamos entender agora até onde as ações do Banco do Brasil podem cair. Eu já dei uma pista aqui para você, né? Vai ser agora o próximo resultado de agosto, que vai ser o resultado do segundo trimestre de 2025, e o mercado espera que venha um resultado ruim. Se o mercado vier realmente ruim ou pior do que a expectativa do mercado, pode ser que as ações continuem caindo e podem cair ainda mais. Se eu estivesse investindo agora, eu esperaria pelo menos para sair o resultado do segundo trimestre. Quem é aí cliente da VG Research pode ficar tranquilo que a gente vai trazer o relatório sobre o resultado e não precisa ficar preocupado com isso. Agora, olhando para o gráfico, o que eu quero saber? Eu quero saber se essa queda aqui de 38%, ela vai continuar ou se ela vai parar. Como foi aqui a queda do Bradesco, que é o 60%. Nada indicava que o Bradesco ia cair tanto. Como a gente pode tentar entender isso aqui? Se vai cair 38%, vai parar aqui, vai continuar caindo? Então a verdade é uma só, não tem como saber, não tem como dizer ao certo, com total certeza, se as ações vão continuar caindo, se as ações vão ficar de lado. Vocês estão porque você gravou o vídeo. Eu estou dizendo que é o seguinte, existe uma possibilidade, em um cenário bem provável, que as ações continuem caindo. Sim, não é impossível, tá? E até bastante provável. E eu vou mostrar para você aqui uma coisa que a gente pode tentar entender como o mercado pensa em relação às ações, usando uma forma de análise que eu não uso muito, que é a análise técnica, análise gráfica, e eu vou te explicar aqui como é a teoria de suporte e resistência. É uma teoria muito legal que dá para você tirar alguns insights para o investimento, inclusive para investimento de longo prazo. Apesar de eu não usar análise gráfica no meu dia a dia para tomar decisão de investimento, eu já até comprei ações do Banco do Brasil, né? Já estou comprando aí, desde que ela chegou a R$20, R$21, estou comprando aos pouquinhos, devagar. Não é uma análise que eu uso no meu cotidiano, mas ela ajuda sim a você ter alguns insights importantes em relação ao investimento. Então vou te mostrar aqui como ela funciona para a gente entender qual a probabilidade da ação continuar caindo com base nesse tipo de análise aqui. Então vamos lá para o gráfico. Você vê aqui o gráfico do Banco do Brasil, as ações aqui já deram uma pequena recuperada hoje, cresceram aí 1,87% aqui, deram uma pequena recuperadinha aqui, né? Estava em 10,30. Então como é que é esse conceito de suporte e resistência? Vou explicar o que é uma resistência. Imagina que o preço da ação aqui estava subindo em 2024, o preço começou a subir, chegou a um certo ponto aqui, começou a ficar próximo de 30. O que aconteceu? Você vê que tem uma região aqui, ó, que o preço bateu aqui nesse preço. E o que o mercado começou a esperar? Eu acho que esse preço pode estar caro, eu vou começar a vender. Então o mercado começou a vender ações porque queria realizar esse lucro. Essa alta que teve recente levou o mercado a acreditar que o preço podia já estar caro. Vou realizar o lucro, vou botar dinheiro no bolso. Então começou a ter um movimento de venda, teve a queda aqui do preço, e é nesse momento que começa a cair, o pessoal pensa o seguinte: não, os resultados estão vindo bons, o banco está aumentando o lucro, está pagando mais dividendo, vou comprar. Então começa a comprar de novo. Ele chega novamente nessa mesma região aqui, ó, bate nesse ponto e volta de novo, porque o mercado espera que nesse ponto aqui o preço já vai estar um pouco caro, já pensa em começar a realizar lucro, começa a botar dinheiro no bolso e as ações realmente começam a cair. É a famosa profecia autorrealizável. Quando todo mundo espera que uma coisa vai acontecer, ela acaba acontecendo. Então o preço novamente caiu. Começou a cair, o pessoal falou: caramba, o preço já está no mesmo nível, vou começar a comprar, ficou barato. A empresa está tendo bons resultados, sei lá o que, tal. Lembrando que os resultados ruins começaram a vir no último trimestre de 2024.
começou a piorar nesse ponto. Então o preço começou a subir de novo e novamente ele encontrou aqui, nesse ponto do preço aqui, encontrou novamente uma resistência e depois de novo aqui. Então você vê que o preço bateu 4 vezes nessa área, exatamente nesse ponto, né, em mais ou menos R$29 ali. O preço bateu ali e não teve força para subir. Por quê? Não tinha mais comprador, ninguém queria comprar a ação a R$30. Tinha mais gente querendo vender a 30 do que comprar a 30. Então o mercado começou a devolver as ações e o preço começou a cair. Então aqui você tem uma coisa que a gente chama de resistência. Quando a gente fala de resistência, o conceito é esse, tá? Resistência. É uma região que cria uma resistência para o preço subir. Você percebe isso aqui em outros pontos também. Por exemplo, aqui, ó, aqui você vê uma resistência também. O preço bateu aqui em 20. Aqui também, nessa região de 20 também, ó, você vê que o preço bateu aqui e voltou, bateu aqui e voltou. Várias vezes. Aqui também, o preço, você vê uma outra resistência nessa faixa de preço. Aqui também você vê que o preço bateu nesse ponto, bateu aqui de novo, bateu aqui de novo. Então você consegue olhar para esse gráfico e entender que aqui tinha uma outra resistência, que gerava dificuldade para o preço da ação subir. Então isso é uma resistência. Agora vamos entender o que é um suporte. O suporte é a mesma ideia da resistência, só que não deixa o preço cair, algo que não deixa o preço cair. Suporte. Lembra do sutiã, estagiário? Sutiã, suporte, né? Então dá suporte para o preço. Então também a mesma ideia. Você vê que o preço, em certos momentos aqui, ó, o preço começou a cair, bateu aqui, ó, em R$15. O pessoal, opa, peraí que aqui está muito barato, vou começar a comprar. Começou a comprar. Caiu de novo, bateu aqui de novo, bateu no suporte. Aqui de novo, ó, segurou no suporte o preço. Então você percebe que tem um suporte forte nessa região aqui. Essa região de R$15 aqui, ó, percebe que tem um suporte forte, que não deixa o preço cair, né? Não deixou o preço cair lá em 2021, 2022, não deixou o preço cair desse ponto. Você percebe também um outro suporte, aí você tem que ter um feeling, né, de olhar o gráfico e entender. Na faixa aqui dos 18. Você vê que o preço bateu aqui, né? Caiu, subiu. E aqui deu uma segurada, tá vendo? Que nesse ponto aqui, ó, o preço começou a cair bastante aqui, bateu justamente nesse suporte aqui, deu uma segurada. Então, por que eu estou falando isso? Você criou aqui essas duas áreas. Então, o que você vê nesse gráfico? Você vê 3 áreas muito fortes aqui. Uma área de resistência, que não deixou o preço subir, né, de R$30. Você vê uma área de suporte aqui na base, nessa base aqui dos R$18 mais ou menos, um suporte em 18, e você vê um suporte aqui, estão batendo mais ou menos ali no 14, né? E esse suporte de 18 segurou o preço da ação em 18,30. Não estou falando que segurou, tá? Eu estou falando que pela técnica, né, pela análise, por esse tipo de análise, o suporte segurou. A gente sabe que não foi bem isso. Mas o mercado olha para isso aqui, o mercado sabe, ele sabe, ele vê o que está acontecendo no gráfico. Por essa ótica dessa análise aqui, existe um suporte segurando o preço dos R$18. Se o preço furar, né, o suporte, passar por esse suporte aqui, ele tende a continuar caindo até o suporte de 14,15. Que, como você viu, é um suporte muito forte. Por quê? Porque ele parou uma vez aqui, parou outra vez aqui, parou outra... Então, assim, é um suporte muito forte. Já vem de um histórico de 5 anos, né? Então você tem aqui um histórico muito forte. Aqui o preço começou a cair, ele já subiu. Então não foi no 14, ele já subiu aqui no 18, aqui também. Então você tem aqui suporte forte no 18 e no 14,15. Então o que o preço pode fazer, na minha visão? Tem 2 cenários. Então não tem como a gente saber ao certo o que vai acontecer. O preço pode bater aqui, como nessa área aqui, pode começar a subir, pode bater de novo, pode até tocar algumas vezes. É por isso que eu falo, a recuperação não vai ser imediata, né? Tem gente que acha que o preço vai bater aqui e vai voltar imediatamente para R$30. Não vai acontecer isso, tá? Esquece isso, que isso não vai acontecer. O preço vai bater algumas vezes, né? De repente pode até um pouquinho mais para baixo e depois ele vai começar a recuperar. Esse é o cenário 1, tá? O cenário onde o preço vai testar esse suporte aqui algumas vezes e depois vai recuperar. Existe o cenário 2, que é onde o preço vai vazar, vai passar por esse suporte, vai romper esse suporte e vai lá embaixo. Ele pode até bater aqui, ó, alguma vez, subir e depois vai cair lá para baixo. Aí vai bater nesse suporte aqui de novo, do 14,15, e vai ficar testando aqui até o momento que ele decidir subir. E isso vai acontecer, tá? Dessa forma. Ah, Vicente, tem chance do preço passar e cair de 14, 15 reais? Eu acho muito difícil, porque aí o preço realmente estaria num nível muito, muito barato. Pode acontecer isso, eu vejo um cenário para acontecer essa queda aqui abaixo, ficar um preço menor do que 15, menor do que 14, se vier alguma notícia negativa, né, do banco estar envolvido com algum tipo de corrupção, alguma notícia negativa ligada ao governo, isso pode acontecer, né? Não é descartado. Lembra que a gente está falando de empresa estatal. Então, em empresa estatal, esse tipo de problema político, sempre vai trocar o presidente, qualquer coisa pode acontecer envolvendo aí a empresa. Pode vir uma notícia negativa. Geralmente o mercado gosta de usar
aproveitar esses momentos que a ação está caindo para jogar, tirar os esqueletos do armário, como o pessoal fala, né? Botar a notícia negativa para a rua, porque aí você já aproveita a queda, já faz o preço cair de verdade. Acontece quando a empresa está caindo, ela vira uma porcaria. Aconteceu isso com o Bradesco. O Bradesco era uma ação ótima quando estava R$ 33. Quando o preço começou a cair, todo mundo começou a falar mal, falar que o Bradesco estava desatualizado, que o sistema era velho, que o atendimento era ruim. Eu só via notícia negativa do Bradesco. E agora não, agora o Bradesco começou a melhorar, a gestão tá boa, sei lá o que tá bom, e tudo começa a ficar bom, né? E de repente a ação começa a subir. Interessante isso, né? Um movimento de mercado que derrubou o Bradesco, agora está derrubando o Banco do Brasil. E agora está levantando o Bradesco. No mesmo momento que o Banco do Brasil está caindo, o Bradesco está subindo. Então é muito estranho, esses movimentos são muito coordenados, tá? Não quer dizer que isso aqui vai acontecer 100%, estou dizendo que são cenários que existem na minha visão. O que eu estou fazendo? Eu estou comprando aos pouquinhos. Então qual a solução? O que você pode fazer se você quer investir no Banco do Brasil? Você gosta da empresa, você quer saber mais informações? Vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Você vai lá, clica e baixa o relatório gratuito sobre o Banco do Brasil da VG Research, tá? Dos analistas da VG Research. Então, baixe o relatório gratuito para você entender mais a empresa, entender se vale a pena para você investir na empresa. E segundo ponto, se você tomar a decisão de comprar ações, compre aos poucos. O que eu estou fazendo agora? Imagina que eu quero investir R$10.000. Vamos botar aqui no gráfico, na telinha. Você quer investir 10 mil. Cara, divide. Investe mil reais por mês. Então, assim, ó, vamos supor que eu investi R$1.000 quando o preço estava 21, eu investi mais R$1.000 quando o preço bateu 20. Eu fiz isso, né? Eu estou comprando aos pouquinhos. R$1.000 quando o preço bateu 19, então eu vou continuar investindo. O preço bater 18, o preço bater 17, 16, porque não dá para saber, não dá para você acertar exatamente o olho da mosca, é o preço mais baixo. Na verdade, 90% das vezes que eu comecei a montar posição numa ação, ela continuou caindo. Então você vai comprando aos pouquinhos, tá? Compre aos poucos, para você sempre estar posicionado na ação e aproveitar a queda do preço. Se o preço continuar caindo para 14, 13, eu vou continuar comprando. Para mim não tem problema nenhum. Eu nunca imaginei que Bradesco fosse cair para R$11. BBDC 4 estava 11, chegou a 11,30. Preço muito, muito barato. Eu nunca imaginei. Quando estava em R$13, eu já comprei bastante Bradesco. Eu parei de comprar Bradesco quando estava 12, porque acabou meu caixa. Então, assim, pode cair para 13? Pode. Aquela velha frase do mercado financeiro, né? Sempre tem um fundo do poço. E no fundo do poço tem um alçapão, que pode ir mais para baixo ainda. Então, não dá para saber, não dá para adivinhar mercado. Quem adivinha mercado é trader e isso não dá certo. Então, quem é investidor de longo prazo, o que faz? Vai montando posição aos poucos. Essa é a visão correta. Ah, Vicente, se eu comprar e depois subir? Mantém a ação, porque você vai ter um dividendo excelente. Lembra do dividend yield? Você vai ter um preço médio baixo. Quando a empresa voltar ao normal, quando voltar uma rentabilidade normal e o preço começar a subir, né, acredito daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai estar ganhando dividendos muito bons. Vai estar ganhando 16% de dividendo, 17%, 18%, 20%, sobre um preço médio muito pequeno que você aproveitou essa oportunidade para montar a sua posição. Tamo junto? Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço. Até a próxima.